Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do All Script. Desta feita um episódio muito especial, porque tem sido um pedido recorrente por parte da comunidade de esclarecimentos relativamente à situação dos impostos, sobre as criptomoedas, e eu acho que, mais do que ser eu a responder, eu acho que o objetivo era trazer alguém devidamente competente para a matéria. Portanto, eu fiz um pedido à Ordem dos Contabilistas e tenho muito orgulho em trazer aqui o Dr. João Antunes, que pertence à Ordem dos Contabilistas e que vai nos ajudar aqui a esclarecer todas as situações aqui que vocês colocaram em questões previamente colocadas. Dr. João, seja muito bem-vindo aqui ao Alex Crypto, é um gosto, muito obrigado por estar presente. Boa tarde, nós é que agradecemos e estamos aqui sempre para colaborar com a sociedade civil e ajudar nestas matérias contabilísticas e fiscais. Muito obrigado, Dr. João. Só um esclarecimento à comunidade, atenção, Dr. João está sem câmara porque teve um problema técnico, não foi nenhum pedido, foi mesmo um problema técnico de última hora, só para ficar o devido esclarecimento. Dr. João, eu acho que nós vamos, aqui para quem também nos está a ouvir, vamos colocar então aqui as questões dos nossos seguidores e depois no final falamos um bocadinho sobre os mercados, pode ser? Pode, Se concordar. com certeza. Ok, então eu vou projetar aqui a primeira questão, vamos lá ver se eu consigo projetar isto como deve ser, exatamente. Pronto, e a primeira questão que me colocaram, e acho que é das mais simples, mas pronto. O imposto às criptomoedas aplica-se apenas no ato da venda e se houver uma mais-valia? De facto, o Orçamento de Estado para 2023 foi uma pedrada no charco em relação aos ganhos resultantes das criptomoedas e também do mining. Portanto, o que está no código do IRS é que a tributação ocorrerá com a venda, portanto, com a chamada alienação onerosa de criptoativos que não constituem valores mobiliários. E atualmente é muito dificilmente um criptoativo poderá ser considerado um valor mobiliário. Portanto, só respondendo concretamente no ato da venda do criptoativo. Ok. E depois já vou fazer outra questão relativamente ao processo da venda, mas agora ficamos por aqui. Se está a ver a próxima questão, certo? É Se que eu a tive que mudar de ecrã. mais-valia, Sim. exato, Se é a uma questão. mais-valia ocorrer depois de 1 ano da compra, serei tributado por essa operação? Ou seja, aqui estamos aqui falando da questão do 1 ano, antes de 1 ano, depois de 1 ano, se há alguma diferença. Há de facto uma diferença. O código do IRS já está na letra da lei, foi aditada uma linha que vem ao artigo 10º, que é o artigo que fala das mais-valias, que vem dizer que há uma exclusão para criptoativos detidos por um período igual ou superior a 365 dias e ainda foi introduzida pelo Orçamento do Estado para este ano uma norma transitória que vem dizer que criptoativos adquiridos antes da entrada em vigor é também considerado para efeitos destes 365 dias. Exatamente. Portanto, no fundo, para chamada cláusula dos direitos adquiridos. Sim. Portanto, E depois tenho uma questão relativamente aos retroativos, que também vou colocar mais tarde, também relativamente ao que me está a dizer. Mas sim, ok, tudo bem, acho que está devidamente esclarecido. Vamos então avançar. Olha, está aqui a questão. Há retroativos na contagem dos 365 dias, nomeadamente em 2022, ou é também exato. a 2021, ou é só se aplica a 2022? Para trás, ou seja, se eu conseguir comprovar que detenho uma criptomoeda há mais de 365 dias antes do dia 1 de janeiro de 2023 Muito bem. e subsequentemente a vender, há uma exclusão de. Há de facto, respondendo concretamente, há retroativos com a tal norma transitória. Ok. É tudo uma questão, Seja, exato. a meu ver, de comprovar. Para Ok. mim, a meu ver, é tudo uma questão de comprovar. Ok, pronto. Desde que seja tudo que é retroativos, então aplica-se, seja 2022, 2021, Sim, desde que tem, sejam detidos há mais de 365 pronto, dias. acima de 365 dias, independentemente da altura que se comprou, não há tributação. Abaixo dos 365 há sempre tributação das mais-valias, correto? Exatamente, correto. Ok, Exatamente, muito é bem. essa a interpretação que fazemos. Ok. Exatamente.
Vamos então proceder para outra questão. A mais-valia só é tributada se o ato da venda for de criptomoeda para euro e não de criptomoeda para criptomoeda? Boa pergunta. De facto, o código do IRS também foi alterado nesse sentido, ou seja, Ok, havendo uma troca ou uma remuneração com outra criptomoeda, não há tributação. Portanto, só há tributação se houver, portanto, a em que é conversão. contra é, exato, para euro, para Ok. euro ou para dólar ou para Sim, a moeda fiduciária, exatamente. uma moeda fiduciária, exato. Ou Se for se uma troca por outro criptoativo, o código, a nova redação vem dizer que não há de facto tributação, só que depois quando converter para moeda fiduciária. exatamente. Portanto, passagem de stablecoins para Bitcoin, para Ethereum, para outro tipo de ativos, desde que se permaneçam dentro do círculo cripto, digamos assim, isto fica livre da tributação, ao nível do IRS, correto? Sim, sim, correto, é o que diz a nova redação. Sim, sim, Ok, sim, sim, ok, pronto. sim. Muito obrigado então. Vamos então passar para outra questão. Se não fizer nenhuma operação, ou se as operações ocorrerem depois de um ano da posse dos criptoativos, serei obrigado a declarar à atividade tributária que possuo ou vendi criptoativos. Ou seja, se eu tiver, vamos supor que eu tenho Bitcoin já há 2 anos, ahm, ou fiz uma operação e que já passou mais de um ano, eu tenho que declarar essa posse ou essa transação, digamos assim, ou basta-me ficar quieto e sossegado, que não vou ter nenhum problema? Eu diria que tem, é um pouco à semelhança do que existia antigamente com ações detidas há mais de 365 dias, que teria que serem declaradas num anexo G1, e portanto eu Ok, diria que o anexo G1 se destina a declarar mais-valias que não são tributadas. E, ok, portanto, eu diria que o anexo G1 do nosso IRS terá que ser também adaptado para criptoativos detidos há mais de 365 dias. ok, ok, muito bem. Isso ainda não está Então, bem esclarecido, hein? Isso não está bem esclarecido, é uma excelente pergunta, ok, mas eu diria que à semelhança com o que há com as casas adquiridas antes de 1 de janeiro de 89, terá que ser adaptado o anexo G1. ok. Pelo sim, pelo não, se calhar convém entregar o anexo G1, Exato, porque não vamos ser taxados, porque não está há mais de um ano, é que possuímos esse ativo, ou então essa mais-valia foi feita há mais de um ano, mas pelo simples não, fica devidamente salvaguardada a nossa posição, correto? exato, correto, sim, sim. Até outro esclarecimento que possa É surgir. um esclarecimento que vai existir, de certeza, de certeza. Claro. Sim, sim, claro, a seu tempo, tudo a seu tempo. Muito bem, vamos então para outra questão. Como é que se prova olha, como é que se prova que possuímos o ativo há mais de um ano? Isto foi uma questão que muita gente me colocou, assim: "Mas como é que eu provo, que eu tenho esse ativo?", digamos assim. Esse é que é o busilis da questão, Pois, porque o código do IRS introduziu uma norma e eu passo a a ler, sintetizar exato. em que todas as plataformas com ou sem personalidade jurídica que prestem serviços de custódia e administração de criptoativos, estamos a falar da Binance, estamos a Sim, falar sim, da Coinbase, de custódia e administração de criptoativos por conta de terceiros ou que tenham gestão de uma ou mais plataformas, devem comunicar à autoridade tributária até ao final do mês de janeiro de cada ano relativamente a cada sujeito passivo, através do modelo oficial que vai ser criado as operações efetuadas com a sua intervenção relativamente a contraoperativos. Ou seja, aqui vai ser muito difícil plataformas que não estão domiciliadas, nem que os servidores estejam em Portugal, estarem a exato, fazer esta comunicação à AT portuguesa, muitas delas em jurisdições exóticas ou em paraísos fiscais ou nos Estados Unidos. claro. Portanto, a prova seria, digamos que se houvesse uma inspeção da autoridade tributária, seria a conta corrente com as digital wallets.
Ou Portanto, seja, se eu estou a entender, vamos supor um caso prático. As pessoas, muitas das pessoas têm, até pela sua custódia, para manter a custódia dos ativos, utilizam carteiras fora da rede, digamos assim, chamadas cold wallets, por exemplo, as Ledgers, as Trezors e afins, que até nem sequer estão em plataformas como a Binance, como tão bem referiu. Essas pessoas têm obrigatoriedade de declarar essa posse desses ativos, Hum, estando, pe- porque está pois, em mas algo que não é regulado, digamos assim, porque as plataformas ainda não estão reguladas em Portugal. E a Ledger, digamos assim, ou estas carteiras frias, penso que ainda não estão devidamente enquadradas a nível legal. Hum, Como é que se processa? Há uma dúvida muito grande, porque as pessoas pela, não querem ser contra a lei, não é? Mas também depois é assim, ok, tenho que declarar alguma coisa, mas como é pela que eu leitura declaro? que eu Como é que eu faço, provo? Não não é? é, não são as pessoas, não são os investidores. Têm que ser os As plataformas? organismos, as plataformas. É a leitura que eu faço. E Ok. trazer isto para o sistema, Ok. não estou a ver como é que podemos trazer isto para o sistema, a menos que haja uma concertação ao nível, por exemplo, da União Europeia. Não estou a ver como é que se pode trazer, mas pela leitura que eu faço, não são as pessoas, não são os detentores Ok. dos criptoativos, são as plataformas que devem comunicar. Ou seja, Eh, em resumo, se tirando futuro esclarecimento, vamos já aqui pôr aqui uma salvaguarda, não é? As pessoas que têm, os seus criptoativos em carteiras frias, digamos assim, fora das plataformas, não terão que as declarar e as restantes que têm plataformas também não o têm que fazer, porque então têm que ser as plataformas a fazê-lo, é isso? é isso mesmo. Pessoas singulares ou coletivas, organismos e outras entidades sem personalidade jurídica que prestem serviços de custódia, administração de criptoativos por conta de terceiros ou tenham a gestão de uma ou mais plataformas de negociação de criptoativos. Portanto, da forma como isto é lei, não é? Da forma como Claro, a claro. redação da lei que foi editada ao Código do IRS foi escrita, são os organismos e estas entidades, ainda que sejam como refere, fora das plataformas, só os tais, As carteiras carteiras frias. frias, Sim. que tem é uma entidade, mesmo não tendo personalidade Sim, jurídica, é verdade. tem que ter um gestor, tem que ter uma pessoa, mesmo não pode ser um boot, não pode ser um robô, Sim, tem sim, que é uma ter sempre empresa registada, uma sim, pessoa claro, por evidente. detrás, uma pessoa ou pessoas por detrás. Agora, trazer isto para o sistema português, a mim, sou muito cético. Por exemplo, eu lembro que em tempos estive antes da pandemia, num seminário em que estava uma colega nossa brasileira, do Sul, porque aquilo as obrigações lá é mais estadual e menos central, e no Sim, Sul havia plataformas domiciliadas no Brasil, e essas plataformas comunicavam à autoridade tributária brasileira. Era mais, sim, e aí já em 2019 já eles tinham esse controlo, mas lá está, eram plataformas brasileiras claro. que, Registadas, mais difíceis de fugir, claro. e isto foi o que a nossa colega brasileira nos disse, isto já em 2019, antes, e era um estado do sul. Pelo que eu percebi, aquilo são obrigações estaduais e não obriga. Cada estado, como é um estado federal, lança as suas obrigações. Portanto, Ok. aqui será um pouco isso. Agora, não sei se nós sequer temos plataformas de base nacional, não sei. Pois, se calhar fez a coisa um bocadinho pela lei ao nível da tributação, mas depois esqueceu-se essa parte Pois. de quais são as plataformas que podem ser utilizadas ou quais A são as ideia plataformas que a eu fazer a comunicação, não é? tenho é que o legislador português não é inocente. O que o Sim, legislador quis pôr foi na letra da lei a tributação. exato, Depois o resto vai ser burilado, vai ser trabalhado, claro que pode haver inspeções, claro. mas o legislador português sabe que a maior parte destas custódias Não estão cá. não estão cá. Exato, não estão cá. Portanto, para esclarecer as pessoas, então, podemos estar tranquilos, digamos assim, que é as plataformas que têm que fazer essa ponte com a atividade tributária, sim? Certo? Uhum, Autoridade tributária, sim? uhum. Sim, sim, Ok, sim, sim. pronto. Correto. Vamos então avançar.
Quem é que declara, isto é um bocadinho parecido, se calhar. Quem é que declara o valor a tributar? As corretoras enviam informação para a autoridade tributária ou os contribuintes é que declaram no ato de entrega da declaração de IRS? Acho que respondemos à questão. Exato, serão as Exatamente. plataformas e Ok. nós, contribuintes, assumimos se é mais-valia ou não, porque há alguns rendimentos que não é mais-valias. Não sei se faz parte de alguma das perguntas. A Sim, sim, mineração tenho. não é mais-valias, mas Temos NFTs, podemos mineração, falar temos o uma. staking, isso tudo estão aqui nessas questões que vão ser colocadas também. Mas depois, se houver Uhum, alguma coisa que queira acrescentar também no final, diga-me, não há problema nenhum, está bem? uhum. Vamos então avançar. Para quem faz entregas regulares no mês, para quem faz entradas regulares no mesmo ativo, é a primeira entrada que conta para os 365 dias e como se processa a venda. Por exemplo, se só vender uma parte. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, se calhar seja capaz de ser mais simples. Vamos supor que a pessoa comprou desde 2020, começou a comprar de uma forma regular a Bitcoin, ok? E neste momento compra novamente Bitcoin hoje. Quando for vender, conta o momento de entrada da compra relativamente ao cronómetro dos 365 dias ou conta, por exemplo, o dia de hoje? Eu penso que o código do IRS também foi alterado nesse sentido, um pouco como com os valores mobiliários. Tratando-se de criptoativos, são os adquiridos há mais tempo. Portanto, Ok. é o first Aquela in, first in, é, exatamente. é um pouco Sim, também para se eu comprar muitas ações da EDP e depois der a ordem de vendas, tenho que considerar as ações da EDP adquiridas há mais tempo. Portanto, presume-se que o valor da alienação, o valor de mercado à data da alienação, a data da aquisição, tratando-se de criptoativos, são os adquiridos há mais tempo. É aquela ok. regra de first in, first out. Exatamente. Então, Portanto, por exemplo, se uma pessoa comprou uma Bitcoin em 2020 e compra uma nova, vamos dizer uma Bitcoin para simplificar, claro, claro. outra Bitcoin no dia de hoje, e a seguir tem uma mais-valia no dia a seguir de, vamos exagerar, meia Bitcoin, não é? Ou seja, a pessoa vai, digamos assim, declarar, ou o que será taxado será O valor essa da meia Bitcoin, é isso? Ou exato, não? para considerar o valor, porque uma mais-valia tem que haver um valor de compra. O valor que Sim, compra que vai considerar foi o de 2020, exatamente, sim, porque foi o adquirido há mais tempo. Tem que ter um controlo. Se eu em 2020 comprei 20 e agora sim. vou vender 40, portanto 20 só ao custo de 2020 e as outras 20 ao custo de 2022 ou 21. Portanto, tem que ter Uhum, esse controle. É um pouco umas ações exato. da mesma empresa. Se eu comprei em 2020 ações da EDP, Sim, comprei 20 e em 2021 comprei mais 20 ações da EDP e agora em 2022 vendi 40. exato. Portanto, há 2 linhas, há uma data, quanto é que me custaram 20 em 2020 e como eu vendi 40, quanto é que me custaram 20 em 2022. Tenho que preencher, Mas estamos a aqui há a falar. questão de tempo, há a tal questão de tempo, porque acima de 365 dias, supostamente a pessoa não é taxada. Tem que ver, se as 20 já obviamente já estavam há mais de 365 dias, é daí 2 linhas, tem que haver 2 Exato. linhas. Eu digo 2 linhas do anexo G. Sim, Portanto, sim. essas estão excluídas. Muito bem. As outras, não estão excluídas, tem que haver um controlo, mas isso é como as ações do mesmo título, não é? Claro, É exatamente, é o mesmo raciocínio. Os investidores têm que ter esse controle numa folha de Excel. E é o mesmo raciocínio quando eu compro muitas ações da mesma empresa e depois dou ordem de venda. Tem que ver, para a contagem claro. também de 365 dias, eu tenho que controlar numa folha de Excel. Eu estou aqui a pensar exatamente porque foi isso que eu fiz. A partir de janeiro fiz a minha folhinha de Excel e o que tinha antes, o que vou adquirindo agora para fazer o cálculo dos 365 dias Pois. para não me enganar É, aqui. exato, este exemplo que eu dei é muito, aplica-se a pessoas que investem. Claro, Quem compra muitas ações da EDP e muitas ações da nós, tem que claro, controlar para saber a tal regra do first in, first out, e neste exatamente. caso também para controlar,
No caso das criptos, Eu 365 relembro que no dias. caso das ações também houve esta regra de um ano, também houve. Ah, Foi-a não me depois recordo. completamente revogada. Aqui há uns anos a esta Ok. parte, quem detinha ações há mais de um ano também não era tributado nas mais-valias, mas depois revogaram essa norma que Então estava no espero que demore um bocadinho aqui nas cripto. Vamos lá ver então. exato, exato. Não, Muito é bem, acho que está provável. esclarecido, acho que está esclarecido. Vamos então a uma próxima. Como será feita então a tributação aos mineradores? Mineração, Mineração. será considerada categoria B. Emissão de criptoativos, por exemplo, um grupo de investidores Minerador, que sim. emitam tokens ou que façam a validação de mineração, digo bem, Uhum. mining, isso já não é mais-valias. Isso é considerada a categoria B, tem que dar início de atividade e o ganho precisamente consiste na remuneração que tem com a validação dos blocos e sendo regime simplificado, eu acredito que muitos dos investidores que façam mineração fiquem no regime simplificado. O código do IRS também foi alterado. Se for Uhum. os ganhos da mineração, o coeficiente, estou a falar do anexo B do IRS, será 0,95. No caso de venda de criptoativos, será 0,15. Ou seja, uma pessoa que tenha mineração não é mais-valias, tem mesmo que dar início de atividade. Então digamos, um exemplo prático, uma pessoa minera uma Bitcoin. Quanto é que dessa Bitcoin tem que devolver, digamos assim, ou tem que, dar ao Estado? Tem que ver qual é o ganho que teve. Se teve um ganho de 100 Sim, euros, o Estado vai tributar 95. 95, 95. Isto no regime simplificado, hein? Chamou a sim, sim. atenção. Eu acredito que a maioria deles vão para o regime simplificado. A menos que tenham um rendimento superior a 200.000 euros. Aí é que não podem ficar no regime simplificado. Em Pois. 100, em cada 100, 95 é rendimento. Ou seja, é presumido, em cada 100 remuneração de mining, é presumido um gasto de 5. E esses 100 que referiu, por exemplo, já incluem o custo da eletricidade? Não, não, não. O regime É à parte. simplificado não aceita custos. Portanto, há Pois. uma presunção de custos. E Ou pelo seja, que eu quando a estou. Bitcoin está muito baixa, além de pagar-se eletricidade, tem que se pagar os impostos mesmo sem ganhar nada. Pois aí, não sei, bem, depende, cada caso é um caso. Não sei se não será mais vantajoso passar para a contabilidade organizada, contratar um Uhum. contabilista e os gastos com eletricidade e a depreciação das máquinas já são fiscalmente aceitos. Para quem Ok. faça isto mais pesadamente, eu acho que se calhar, acho não, sim, diria que sim, que será mais fiscalmente vantajoso, em vez de estar no regime simplificado e ter o coeficiente de 0,95, contratar um contabilista e aí os gastos com a eletricidade e a amortização dos computadores já é aceito. É capaz de ser mais vantajoso. Muito bem, mas acho violento a taxação que É está a muito, ser feita aos mineradores, acho que é muito é. violenta, mas pronto, 0,95 aos rendimentos provenientes acho da mineração de sim, criptoativos. Pois é, pois é, acho que pois é é. mas pronto, olha, Porque se é é o que temos. considerado, porque na cabeça do legislador foi considerado um rendimento passivo. É. Pois, mas não é. Mas não é. Se fosse passivo era fácil, mas não é. Pois, pois, pois. Muito bem, vamos então, eu tenho aqui mais umas questões sobre mineração e para quem minerou antes de 2023, se há também retroativos ou é só a partir Não de 1 de janeiro? consegui encontrar no Na legislação? OE, Sim. não consegui encontrar, Um não consegui esclarecimento encontrar, relativamente sobre isso. não consegui encontrar, Ok. não consegui Hum, encontrar. será seguramente Ah, esclarecido mais tarde, porque muita gente não, peço desculpa, as não, pessoas que mineraram acredito que não haja mesmo, acredito que não haja mesmo retroativos, porque isto entra em vigor no dia 1 1 de janeiro. de janeiro de 2023. Exatamente. Antes Sim, não sim. havia, e havia uma vinculativa da AT a dizer que no IRS, não sendo um caráter de habitualidade, não havia tributação. Portanto, Pronto. Até prova em contrário, é assim que está.
não é? exato. Ok, muito bem. Outra questão, e no caso de quem está a minerar no estrangeiro? Aplica-se a mesma tributação? Ou seja, quem tem máquinas no estrangeiro e não tem em Portugal? E usa Eu diria eletricidade que sim, estrangeira, tudo. porque, a forma como está o nosso código do IRS é assim: se nós somos qualquer residente fiscal em território nacional que obtenha rendimentos no estrangeiro, tem que os declarar no anexo J. Exato. Portanto, se eu sou residente fiscal em Portugal, em território nacional, e eu estou a fazer mineração no estrangeiro, tenho que declarar todos os rendimentos obtidos no estrangeiro no anexo J. Se porventura eu tiver tributação no estrangeiro e conseguir demonstrar essa tributação, também o anexo J tem um campo para atenuar a dupla tributação. Mas respondendo, sim, se eu Sim, estiver a minerar no estrangeiro e se for residente fiscal em território nacional, aplica-se a mesma tributação, só que o anexo será o J. ok, O J, em vez de ser o G ou o B, será o J. O muito J. bem. Ok, esclarecido então. Vamos então avançar. Como será feita a tributação para quem faz staking ou usa, por exemplo, chamadas pools de liquidez? Não sei se está a par do conceito. Não, staking não estou a par do conceito de staking. Staking é como ganhar juros, digamos assim. Ah, Depositamos X e ganhamos Y, percebe? Há uma percentagem de lucro uhum. relativamente ao depósito que é feito. Se também existe tributação. Existe, portanto, há aqui, pelo que eu estou aqui a ver na minha síntese, como rendimentos capitais categoria E, são incluídas quaisquer formas de remuneração decorrentes de operações relativas a criptoativos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, Ok, aí já não será mais-valia, anexo G, já não será rendimentos empresariais, anexo B, aí será anexo E. Sim, 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 sendo uma ok, forma de remuneração sobre uma forma de juro, será o código também foi editado nesse sentido, será anexo E, terá uma taxa à partida, como não sendo um banco a reter, terá uma tributação ok. de 28%, sim. Será. Vamos é depois ter aquela questão das plataformas não estarem reguladas, como estávamos a falar há bocado, não estarem aqui em Portugal, porque muito deste staking muitas vezes é utilizado nessas plataformas que têm esses produtos, hã, e que como é que eles depois vão comunicar, pronto, é aquilo que falámos há pouco, se Aquilo calhar que vai haver falámos, porque se houvessem exatamente, plataformas cá, claro, domiciliadas, exato. É uma aí coisa seria mais fácil obrigá-las sim. a entrar no sistema e a comunicar. Não sei como é que isso depois vai se fazer na prática. Muito bem, muito bem. Vamos então a mais uma. Como devem ser contabilizados os ativos digitais na contabilidade de uma empresa? Pronto, aí o Portugal não se pronunciou ainda sobre essa matéria. Aí já há Ok, muitas discussões ao nível do IASB, que é o organismo internacional que emite as normas internacionais de contabilidade, depois a União Europeia também as adota. As normas europeias de contabilidade foram beber ao IASB. E, portanto, o que eu diria é, se for uma empresa, tipo um corretor, se for sim, um corretor que tenha portanto, ativos digitais próprios, na sua contabilidade tem sido consensual que pode registar na classe 3 como inventário. Se ok, forem próprios, se for um corretor que trabalhe com ativos digitais dos clientes, aí registra na contabilidade numa conta 27. Se joga ou se investe com ativos digitais de sua propriedade e tem esse objeto social, e eu sei que já há algumas em Portugal que têm esse objeto social, será na classe 3. Na classe 3. ok. Inventários, Sim, sim, mercadorias. sim. Se for uma empresa que faça investir, é uma empresa normal, com CAI normal, mas que tem
quer tem excesso de tesouraria, e assim como faz investimentos em valores mobiliários, faz também investimentos em criptomoedas. Aí o que vai, como vai registar na contabilidade, tem sido consensual, tem sido mais ou menos consensual, havendo cotação, vai registar numa conta 14 ativos financeiros ou instrumentos financeiros e deve mensurar todos os anos ao justo valor, e é importantíssimo o justo valor, dada a volatilidade destes ativos, todos os anos ao justo valor. Agora, eu chamo a atenção que tenha cotação, porque eu acredito que hajam criptoativos que não têm cotação. Se tiverem cotação, o que tem sido dito é registar na contabilidade numa conta 14, como instrumento financeiro, depois todos os anos, se a cotação subiu, 77, portanto vai à demonstração de resultados. Se a cotação desceu, 66, vai à demonstração de resultados. Se não tem cotação, se for um criptoativo que não tenha mercado ativo, Sim. eu diria que ou numa subconta muito residual da 41, outros ativos financeiros, ou tendo materialidade num item à parte que seria apresentado no balanço. Mas como a maioria dos criptoativos, as mais conhecidas, a Ethereum, a Bitcoin, Uhum. essas mas estrelas do mercado têm cotação, Ok. sendo um investimento 14 e depois a espelhar na demonstração dos resultados, e isso é importantíssimo, importantíssimo, a Ok. variação do justo valor desses ativos digitais detidos. Ok, ok. Olha, é uma parte muito técnica esta que me teve a transmitir. Confesso a minha ignorância relativamente a tudo o que me disse agora sobre esta matéria, mas eu também, não, como não tenho empresa, também é diferente, não é? Muito bem, mas quem ouve-se que está nesta situação deve também perceber. Eu acho que nestas questões, eu acho que, sinceramente, quem tem uma empresa, ter um contabilista, acho que faz todo o sentido, né, nesta parte, Sim, não é? sim, Acho que faz todo o sim. sentido. Muito bem, vamos então passar para outra questão. Como se aplica a tributação para quem recebe um vencimento barra prestação de serviço em criptomoedas? Um ordenado, vamos supor assim. Essa questão já nos tem sido colocada aqui no departamento de consultoria da Ordem. E então? Eu não sei, acho que ainda não existe nenhuma informação vinculativa da AT. Isso para mim é, meu entendimento, é um rendimento da categoria A em espécie. Se é de facto, mesmo que seja uma parte, claro, em cripto e que não é Uhum, logo, portanto, não é feita a conversão para a moeda fiduciária, é claramente um rendimento em espécie. Em espécie significa que não há a transferência bancária para a nossa conta, não é? Dos servidores para a certo. conta de outrem. É um rendimento em espécie, vai na DMR, na declaração mensal de remunerações com o código de remuneração em espécie, o trabalhador vai ser tributado por essa remuneração e diria que será à cotação à data da disposição, Exato. à data da colocação à disposição. Exato. E a única particularidade é que, sendo um rendimento em espécie, não tem retenção na fonte, não é? Ok. Há um artigo no Código do IRS, que é o artigo 99, que diz que rendimentos em espécie não têm retenção na fonte. Agora, se recebe o vencimento, mas depois há logo, imediatamente, a conversão para moeda fiduciária, aí é um salário como outro qualquer. O que me parece é Exato, que exato. há trabalhadores hoje que já têm uma base em euros e uma outra Uma parte outra parte com cripto. em cripto. Aí, pela leitura que eu faço, a parte de pagamento de um salário, um vencimento em cripto, é um rendimento em espécie. Ok, ok. Agora estou-me a lembrar do Messi, acho que o Messi também recebe assim. Sim, sim. Recebe uma parte em cripto, acho que E sim. já há trabalhadores em Portugal que recebem a totalidade não direi, mas já não sei, mas que recebem uma parte,
em criptomoedas. É, Sabe? é a adoção a chegar, aquilo que eu acho. Muito bem, vamos então avançar. Se houver pagamentos com bens físicos materiais diretamente com cartão associado a uma conta de criptomoedas, como será feita a tributação? Isto foram várias as pessoas que me colocaram esta questão, por exemplo, como já tínhamos falado também, e referiu há bocado, por exemplo, a Binance tem um cartão, e as pessoas têm esse cartão, e esse dinheiro, digamos assim, vai buscar à conta das pessoas. Portanto, a compra é feita, digamos assim, com cripto, mas a conversão efetivamente é feita depois em euros, porque a compra, evidente, se eu vou ali comprar qualquer coisa, tenho que comprar em euros. Como é que é feita essa tributação? Se há alguma Esse, coisa que está. para a empresa que vende, claro, porque para quem compra é um custo. Sim, para quem é Para para, quem vende, digamos, sim, para, sim, para nós que estamos a usar o cartão, mas aí eh, não há uma tributação. Mas quem dá o cartão é a entidade empregadora? entidade, não, por exemplo, eu uso a Ah, plataforma da Binance e tenho esse cartão. e E e vou e utilizo o meu dinheiro cripto, ok? Que tenha tido mais valias ou não, uso para comprar coisas aí mas, olha, vou ao supermercado mas e compro. raciocine comigo, quando Sim, se compra não há tributação, para quem vende é que se coloca a questão da tributação. Se eu tenho um cartão associado à Binance e vou comprar um carro ou vou pagar uma refeição com esse cartão, aqui não pode haver tributação. A tributação será para quem vende. Isso eu sei, esta questão, eu sei porque é que vem. E esta questão vem no seguinte raciocínio. Eu tenho, vamos supor, uma Bitcoin, eu estou a dizer sempre uma Bitcoin para ser mais simples. E tive uma mais-valia com essa Bitcoin, numa operação qualquer que fiz de trading, em que ganhei, mais meia Bitcoin, ou 0,1 Bitcoin. Se eu gastar com esse cartão, for comprar um carro, uma coisa assim qualquer, essa mais-valia, esse valor que foi uma mais-valia, se é feita uma tributação ou, digamos assim, esse dinheiro é como se fosse considerado dinheiro limpo. Pronto. Eu não estou a falar que eu não estou Não na falando compra, de não na usar as compra. pessoas Pois, a também não. compra nunca pode ser tributada, uma compra. Ok, Mas se houve de facto um ganho, era aquilo que falávamos há pouco. O contribuinte tem que ter uma folha de Excel, tem que ter um controlo e isso será, mais-valia. exato. Se eu São tenho 2 coisas diferentes, são 2 fases pois. diferentes, não é? Pois, a Exatamente. compra em si nunca poderá ser tributada. Ok, estou a Eventualmente, entender. a empresa que vende, com certeza que isso também nos coloca muito essa questão. Mas não Sim, é esta a pergunta. A pergunta é, portanto, pagamentos com bens, perdão, pagamentos com um cartão associado a uma conta de cripto. Pronto, o sim, pagamento em si, uma compra, nunca é tributada. Nunca. Nem numa pessoa singular, nem numa empresa. Mas certo. se esse pagamento foi feito com um ganho, com uma mais-valia, a Sim. mais-valia é tributada. Se Anexo depois a B pessoa compra ou não, isso já é outra questão. exatamente. Agora, o ano Claro. passado foi comprada uma casa no distrito de Braga, veio nos Exato. telejornais, fez Sim, sim, paragonas sim, sim, sim. com acho que foi Bitcoin, acho que foi das Sim, primeiras transações de um bem imóvel com cripto. Quem compra não é tributado. Agora, se o património de Bitcoin que a pessoa comprou gerou, houve ali uma mais-valia, era aquilo que falávamos há bocado, sim, mas exatamente. é tributado, é tributado. Exato, exato, estou a entender. Muito bem, acho que Tem que estava ter um controle. esclarecido. Isto para mim passa sempre, 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 sempre passa sempre por, um controlo em folha de De Excel. Excel, Sempre, sempre, exatamente. sempre, Sim, sim, sim. sempre, Faz sempre. sentido, faz sentido. Muito bem, vamos então à próxima questão. Se houver isto é a mesma coisa, peço desculpa. Os rendimentos das mais-valias de NFTs são tributáveis? Não sei se está a par do conceito de NFTs. Mais ou Hã, menos. são Eh, vamos supor, olha, um bilhete de não, uma peça de arte, ok? Um quadro, digital, que foi feito, por computador, então a pessoa quer vender esse ou comprou esse bem digital, essa peça de arte digital,
comprou, vamos supor, por 1 Bitcoin e depois vendeu por 2 Bitcoins. Pelo que Portanto, eu consegui apurar, porque todo o código do IRS foi alterado. sim, Excluem-se da definição excluem-se da definição de cripto, e isso está mesmo no código do IRS. Os sim, criptoativos únicos e não fungíveis com é o outros, caso. claro, que é o caso, Exato, ficando excluídos os NFTs, os Non-Fungible Tokens, ou seja, se tiver uma representação de um quadro, exato. isso está excluído. Ok. Portanto, aqui não está incluído os Não, NFTs na não, tributação. Muito bem, não, muito bem. não. Não. Vamos então avançar. Como reportar menos-valias no caso de falência de uma operadora, como por exemplo foi o caso da FTX, não sei se está a par da FTX, foi uma plataforma pronto, Foi à faliu, falência. desapareceu, exatamente, visto não existir nenhum documento oficial do dinheiro que foi perdido. Menos-valia também, bem como as perdas, exatamente, Sim, exatamente. Portanto, há uma exclusão, isto é muito importante, isto está na linha, portanto, isto foi alterado no artigo 10º. A exclusão de ganhos, bem como as perdas, relativas a criptoativos detidos por um período igual ou superior a 365 dias, ou seja, isto funciona para os dois lados. Se eu claro. tiver um criptoativo há mais de 365 dias, já vimos que a mais-valia não é tributada. Mas se tive uma menos-valia, ela também não é fiscal, ela não é reportada. Se foi, portanto, isto funciona para os dois lados, não é? Portanto, Sim, se foi há menos de 365 dias, a perda é reportada para, ou seja, se eu vendi criptoativos que tinha há 6 meses e tive uma perda brutal, eu tenho que pôr essa perda é reportada. Se depois agora em 2023 tiver um ganho da mesma categoria, também de criptoativos, essa perda vai ser deduzida ao ganho. É como as ações, exato, tenho é que colocar a cruz, tenho que efetuar a opção pelo, pelo englobamento. Respondendo muito concretamente, as perdas são reportadas desde que detidas por um período inferior a inferior. 365 dias. Mas depois, como temos a mesma situação de são operadoras que não estão, aquela conversa que já tivemos, não é? Que não estão reguladas, não são aqui em Portugal. A Pois, FTX não era, não é? Portanto, vai dar que é para as mais-valias, que é para as menos-valias, vai dar ao mesmo, digamos assim, porque elas depois também, supostamente, é que teriam que comunicar essas menos-valias, certo? sim, sim, sim. Exatamente, pois. Então temos a mesma questão, seja para as mais-valias ou menos-valias, neste caso também. Muito bem. Ah, Se ocorrerem perdas associadas a scams é aldrabices, pronto, em criptoativos, o valor perdido pode ser considerado como uma menos-valia? É um bocadinho na sequência da outra também. Isso não está previsto. Isso é um pouco equivalente, isso não está previsto. Eu não encontrei nada no código do IRS relativamente a isso. É um pouco, não, isso não está previsto. Isso o que se faz Ok, é queixa na polícia. exato. eh, o que se faz é queixa Nas entidades competentes para claro, para na para polícia judiciária, é o que se faz. É o exatamente. que se faz na Tudo o polícia que é judiciária. operações, acho que em resumo, tudo o que é operações, de menos-valias, as operadoras têm que fazer essa comunicação. Se são operadoras que, por exemplo, são scams ou as pessoas também foram, perderam dinheiro por causa desse tipo de situações, acho que as pessoas têm que apresentar, queixa na polícia Na polícia e judiciária não agora. incluir isto, digamos assim, no seu Isso não está previsto, incluir não no está anexo previsto. G a perda. Exato. Isso não está previsto, isso não está previsto. Ok. É que não está mesmo. Portanto, é o mesmo que quem perdeu nas fraudes do Banco Espírito Santo. Não Sim. dá para isso. Sim, sim. Perguntaram-nos muito na altura Exato. perdas que houve em investimentos mobiliários, por exemplo, com a fraude que ocorreu no Banco Espírito Santo, não foi reportada. Só quando o veículo mau for à falência, à insolvência, é que poderá ser reportada. Não, nem pensar, isso não está previsto.
Ok, Isso não está ok, previsto. Isto é queixa na polícia judiciária ou nas autoridades estrangeiras. Isso não é claro. nem pensar. Muito Não bem, está muito não bem. está previsto. Esclarecido então. Ok, obrigado. Vamos então para uma próxima pergunta. Na Ilha da Madeira, as mais-valias com criptos não serão tributadas? E fala-se na Ilha da Madeira porque a Madeira, há uns tempos, abriu a porta às criptomoedas e queria adotar as criptomoedas. Não sei se há aqui uma regulamentação específica para a Madeira, diferente da do continente. Não consegui ver nada de diferente Ok, em relação à Ilha da Madeira. O orçamento do Estado aplica-se a todo o território, nacional. nacional, continente e ilhas e regiões autónomas. Não consegui ver Ok. nenhuma Diferenciação. Ok. diferenciação. Não sei até que ponto o governo regional, eu não sou jurista, Sim, sim. até que É uma ponto questão se o calhar mais jurídica governo até. Exato. regional tem competência para. Para sobrepor ao orçamento de Estado, Exato, mas nacional, não é? estamos a falar de código do IRS, não é? Pois Exato, sim. não vi nada. Ok. Muito bem, muito bem. Esta se calhar é uma questão até mais jurídica do que contabilística, digamos assim. Uhum. Exato. É obrigatório declarar no IRS as contas internacionais de plataformas como a Binance, Coinbase, Revolut, para onde são transferidos euros? Acho que é um bocadinho aquilo que já tínhamos falado, não é? Claro. É uma Anteriormente. boa pergunta, porque o residente fiscal que detenha contas bancárias domiciliadas no estrangeiro é Sim, mesmo obrigado apenas a declarar a conta. ok. Mas em relação a estas plataformas, E quando eu diz não declarar conta, é o conteúdo, o valor da é conta ou é só a O conta? IBAN, Ah, o não, IBAN. só o Ah, o IBAN. IBAN, certo. Ok. Eu se qualquer residente fiscal, se eu tiver uma conta domiciliada nos Estados Unidos ou na Suíça, eu no Sim. anexo J tenho que declarar o IBAN. Não, não é o Ok, valor, é o IBAN. ok, ok. Aqui eu não encontrei nada que tenha que declarar, porque os códigos, porque aí seria o código, seria a Sim, chave sim. pública, não é? A chave pública, não encontrei nada. Sim, apesar de aqui haver uma diferença entre Revolut e Pois, Binance e era isso que eu Coinbase, estava a tipo, pensar, era aqui que são coisas o diferentes. Revolut eu diria que sim, Sim, porque o sim, o Revolut já Revolut sim, trabalha como moeda exato. fiduciária, não é? Sim, 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 é E como o considerado Revolut um eu diria banco, que sim, acho eu isso até até vem já, na sim. imprensa, isso vem muito na Sim, sim, imprensa. sim, sim, sim. A Acho que aqui Revolut é diferente, o Revolut sim, diria sim, exato. sim, sim, Binance e sim. Coinbase é que já é aquela um bocadinho mais pronto, te falta se calhar esclarecer um pouco esta situação, ainda, porque não está, Sim, não é? não encontrei Muito bem, pronto, não encontrei. é o que temos então, tudo bem. Exato. Vamos então avançar. A declaração das mais-valias no IRS, esta até é a última pergunta, acho eu. A declaração das mais-valias no IRS funciona como recibo verde, funciona com recibos verdes? Se levantar mais-valias inferiores a, por exemplo, 10.000 euros, tenho que declarar? Ou qualquer 1 euro que levantar vou ter de pagar os 28%, se levantar até 1 ano, ou só estarei isento passado 1 ano? Isto aqui é um bocadinho relacionado com os recibos Este verdes, não é? Tem aqui várias não, questões. claro, 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 claro. Mais-valia nunca é recibos verdes. Ok, Mais-valia é sempre, e isso foi aditado ao código do IRS, ao artigo 10º. Sempre que eu vendo de acordo com aquela regra do first in, first out e tenho um ganho, declaro no anexo J. O anexo J, peço desculpa, o anexo G tem uma coluna para o valor da aquisição e tem uma coluna para o valor de venda. Claro que transposto para moeda fiduciária. Não, a exato. mais-valia não é recibos verdes. Aqui não tem a ver com o levantamento, tem a ver com o ganho, não é? Ok, Portanto, a mais-valia funciona numa ótica de ganho, porque da forma como está, desenhado o anexo G, tem uma coluna para o valor de venda e tem uma coluna para o valor de compra. E aí depois a máquina fiscal vê qual foi o ganho. Portanto, não tem a ver com o levantamento. Se, exato. portanto, qualquer 1 euro que levantar, não, não. E quem Ok. não, os 28% é a máquina fiscal que não, respondendo concretamente, isto que está aqui não faz sentido. A máquina fiscal vai aplicar 28% à mais-valia, não é? Se eu levantar 1 euro, a máquina fiscal não vai tributar 1 euro a 28%, vai tributar a mais-valia, não A é? Se mais-valia eu feita, levantando 1 euro não exatamente. tem a ver com, não estão a ver como é que posso dar mais-valia. E não há Agora, se diferença relativamente, por exemplo, no final do ano a pessoa ter mais-valias de 10.000 euros ou menos de 10.000 euros? Já sei que normalmente os recibos há ali um não, valor. não, não, Ok, não, não, ok. não. É indiferente. Não, em termos de IRS,
mais-valia é mais-valia. E E, primeiro e- nunca não é através de recibos verdes. sim, E depois não há aqui a única exclusão é aquela que vimos há pouco, detenção por um período igual ou superior a isso é 365 dias. exato. Não há aqui uma exclusão de valor. Ok, ok. Ah, Muito bem, acho que não, exatamente, não tenho aqui mais questões relativamente aqui às cripto. Olha, queria-lhe agradecer a disponibilidade de ter respondido, mas agora não te podia deixar ir embora sem fazer uma outra questão relativamente aqui ao nosso espaço aqui das criptomoedas. Agora, obviamente que se calhar até em título mais pessoal, qual é a sua opinião relativamente às próprias criptomoedas? Eu acho que é um assunto que divide um pouco a sociedade. Há quem olhe isto com bons olhos, há quem olhe isto com maus olhos. Qual é a sua opinião relativamente ao mundo cripto e se calhar a sua ligação também agora com o nosso mundo, digamos assim, normal, tradicional? Se é que a tem, não é? Claro, claro. Claramente isto foi, em termos de tributação, isto foi de facto trazer para a letra da lei, que era importante, esta tributação, porque Portugal era percepcionado como um Eldorado para os mineradores e para os investidores de negociação de criptomoedas. Pronto, em termos de tributação, acho que já está em linha do que o que se faz com os nossos parceiros da União Europeia para o Portugal deixar de ser considerado um Eldorado. Em termos mais gerais, portanto, sou portanto, eu diria que é uma outra forma alternativa das pessoas e das empresas fazerem investimentos, nomeadamente quando têm folgas, mas o grande problema é a regulamentação. Há grandes esforços por parte da União Europeia de regulamentação, Sim, nomeadamente o regulamento MiCA da União Europeia, para, por exemplo, só para dar um exemplo, fazer com que os emissores de criptoativos consigam demonstrar alguma solvência, um pouco como aos bancos, que têm que ter rácios. Há um grande esforço por parte da União Europeia para que isso aconteça, para evitar situações como esta da FTX, que apresentou insolvência nos Estados Unidos e que não sei se consegue garantir o mínimo de reembolso para as pessoas que perderam, para os seus investidores. É um pouco como os nossos depósitos, temos um sim. banco, se for, e é isso que a União Europeia está a tentar. Portanto, é Acha daí que acha que a União Europeia, quem diz União Europeia também os Estados Unidos aqui, porque a regulamentação está de facto muito em cima da mesa nesta altura. Acha que a regulamentação terá digamos assim, um espírito, construtivo ou será um espírito mais punitivo para com o espaço das criptomoedas? Digo isto porque se calhar pode ser visto um bocadinho como competição, ao setor tradicional, às moedas fiduciárias. Qual é a sua opinião relativamente quando a isto? tudo isto começou, a minha opinião é que, portanto, portanto, eram os rebeldes, não é? Portanto, os programadores que é o criador da Bitcoin, né, era um rebelde. Mas Sim, depois, à medida que a capitalização foi crescendo, esta questão da regulamentação tem a ver com a proteção. Eu até 100.000 euros de depósitos bancários, eu estou protegido, não é? Se eu tiver 1 milhão, eu não exato. estou protegido. Qualquer banco pode ir à insolvência. É um pouco para proteger os investidores. Sim, sem dúvida, é uma concorrência ao sistema financeiro tradicional. É claramente uma concorrência ao investimento tradicional, mas Certo. que já há bancos centrais a pensar em lançar as suas próprias Sim, criptomoedas e as e as CBDCs também, sim, exatamente, exato. E depois sim, a questão que eu falava há bocadinho
é possível que daqui a uns anos nós vejamos criptoativos que sejam valores mobiliários. Ou Sim. seja, eu de ter um criptoativo e ter direito a um dividendo, por exemplo. Por exemplo. Sim, neste momento já existe um pouco, não está é regulado, exatamente, mas é o tal staking que estávamos a falar. Tal Hum, staking, exato. exatamente, sim. Por exemplo, E Ethereum é uma moeda que muita gente aponta que poderá ser vista pelas próprias instituições como, até porque tem uma situação ambiental muito favorável, e até um bocadinho mais centralizada, se calhar pode ser vista com bons olhos também pelas entidades centralizadas também, que pode às vezes levar esse taking mais aceite. Apesar disso, nos Estados Unidos está assim um bocadinho na dúvida. Também gostava de lhe perguntar hum, até que ponto, neste momento, Portugal seguiu um caminho de tributação, certo? uhum, Hum, até que são duas questões. A primeira é, isto causou algum ressabiamento relativamente ao setor tradicional, porque não existe esta benesse, digamos assim, de mais de um ano e depois não serem taxados, ou mesmo estarem sempre dentro das cripto e não serem taxados. Até que ponto isso será apenas algo provisório, percebe? E a outra questão, acha que Portugal poderia ter tido uma postura mais amigável, digamos assim, ao nível da tributação de impostos, ou seja, se não ser dos tais 28%, ser menos de 28%, o que é que acha? Eu não quero estar a comprometê-lo, claro, obviamente. claro que não. Aí não concordo que fosse menos que Claro, 28%. Se eu tiver mais-valias de ações, a taxa autónoma é de 28%. Ou se eu tiver dividendos, eu estou a falar de pessoas singulares, claro, claro, a minha liberatória é de 28%. Não, aí deve acho que ser igual. acho que Sim, esteve bem. Os ok, 365 dias é uma forma digamos que, de não penalizar o puro especulador. exato, Nas ações já houve e foi revogado. exatamente. Portanto, Se se calhar isto vamos caminhar para aí daqui a uns anos, não sabemos daqui ainda, a não é? uns anos podemos caminhar para isso. Para mim, a questão tem a ver com as plataformas. Porque, repare, nas ações não é praticamente é impossível fugir à tributação, porque os emissores estão obrigados a comunicar. Os emissores de Exato. ações, mesmo que não sejam ações cotadas na bolsa, se for intermediado por um notário, se for intermediado por um advogado, eles são obrigados a comunicar alienação de valores mobiliários. É muito difícil eu alienar um valor mobiliário e não ser tributado e não declarar, não é? É muito Pois, difícil. No estrangeiro, direi que é mais fácil, digamos, a evasão, mas existem acordos de cooperação de informações com muitos países, a União claro. Europeia, etc. Aqui, para mim, o grande problema reside na comunicação à AT portuguesa destes ganhos. Para mim, é aí que devia incidir o esforço, mas eu acho que seria um esforço combinado ao nível da União Europeia. É Ok, realmente a minha opinião. É a minha opinião. ok, muito bem. Queria-lhe agora perguntar até Outro pormenor que diga, queria diga. também chamar a Claro, claro. atenção. Pode haver é através, por via indireta, das manifestações de fortuna, não é? Ok, Pelas manifestações de fortuna. Portanto, se a minha conta bancária é domiciliada em território nacional apresentar saldos que não sejam justificados, ou seja, crescer de repente, hum, a autoridade tributária pode ir pela Lei Geral Tributária e pedir a prova e apanhar alguém que não sim. tenha declarado mais-valias na venda de criptoativos ou de criptomoedas, podendo ir por via indireta através das Da exibição da manifestações riqueza, de fortuna da exatamente, Lei Geral Tributária, se os saldos bancários dispararem claro, sem justificação, e aí a autoridade tributária tem todos os instrumentos para poder tributar. agir, exatamente, Exatamente. exatamente. Não posso deixar de lhe perguntar, agora já relacionado mais com o setor tradicional, porque ontem tivemos o Jerome Powell falou
no Fed, não é? Da Fed que aumentou 0,25. Por aquilo que eu estou a ver, a Christine Lagarde, acho o BCE acho que aumentou 0,5, se eu não estou enganado. Sim, sim. Sim, que opinião tem relativamente ao que está a acontecer a nível, por exemplo, ontem o discurso do Jerome Powell já foi um discurso que abriu já a porta, disse mesmo que o processo de desinflação que começou, que ainda há alguns cuidados e será até que ponto é que eles estão a mudar de ideias. O que acha o que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, se a Europa está um pouco atrasada, se vai também fazer esta inversão de discurso. Eu não ouvi ainda o discurso da Christine Lagarde, também, portanto também não sei. Mas qual é a sua opinião daquilo que está a acontecer, ou quantos anos é que nós podemos ter esta crise? Diga-me lá o que acha sobre isto, tudo que está a acontecer. Portanto, esta crise foi claramente despoltada pela guerra na Europa. Claramente. Portanto, isso é um clássico da política monetária. Sempre que a inflação dispara, os bancos centrais têm a política da taxa de juro para tentar coartar, ou, portanto, tentar contrariar o aumento do preço. Aumentos das taxas de juro normalmente são mais favoráveis a investimentos em moeda Fiduciária. fiduciária e menos em valores mobiliários, nomeadamente ações ou Uma unidades fuga para o ouro, não costuma exato. acontecer. Uhum. Portanto, ali ontem ou hoje as taxas de juro dos certificados do Aforro já estão a 4,44, salvo erro. Portanto, Sim, isso era impossível aqui há sim, 2 anos completamente. atrás. Portanto, a minha opinião é que isto é um clássico da política monetária. Sempre que a inflação, uma das formas de contrariar as taxas de inflação é subir as taxas de juro. Subindo as taxas de juro, há claramente um incentivo aos investimentos em moeda fiduciária, porque Sim. quer E há se queira, quer consequências não, na sociedade, não é? Pois, claro. certificados do Aforro e depósitos bancários têm que ter uma tendência para aumentarem a remuneração do dinheiro, não E é? acha que esta crise que está-nos a afetar a todos, não é? É algo que vai. Porque há quem fale que esta é a maior crise, vamos ter a maior crise dos últimos 100 anos. Há quem fale isso. Concorda com essa visão? Ou acha que vai ser algo apenas momentâneo e que depois vamos retomar novamente o crescimento como aconteceu no passado? Eu acho que não é, na minha opinião, não vai ser tão grave como a crise da dívida soberana. Não, acho Ok. que não. Até porque a economia portuguesa portou-se muito bem em 2022 e que se prevê que este ano também se porte bem. Não, acho que não. Acha que não vamos ter uma recessão? Não, diria que não. Bem, Ok. depende muito da evolução. Sim, sim, mas tendo em conta o que está em cima da mesa neste momento, por Tendo em exemplo. conta o que está em cima da mesa, que eu leio e o que eu ouço e o que leio, mas está-se a referir a Portugal ou à Europa? Não, assim, Pois, é um bocadinho de claro, tudo, não um é? Eu acho bocadinho que de isto tem um efeito tudo. contágio, não é? Claro, sim, Hum, claro, 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 a claro. Portugal não, a Portugal é muito pequenino, eu acho que é uma questão mais Claro. europeia, a questão também Não, americana, porque se eles tiverem, se houver uma recessão na Europa, acho que Portugal não se vai escapar. sem dúvida, Estamos sem muito dúvida, pequeninos. sem dúvida, estamos muito dependentes. Eu diria que não. A inflação é muito mal vista por quem manda na Europa, que é a Alemanha e a Sim, França, mas sobretudo a Alemanha, porque porque a Alemanha quer uma moeda forte. A Alemanha quer um euro forte. Portanto, eles vão fazer tudo por tudo uhum, para que a inflação não dispare. E, portanto, exato. não, diria que recessão, diria que não. Eu diria que Se com calhar o base. soft landing, como se fala o Jerome Powell, que poderá ser um soft landing, ou seja, um recuo da inflação, mas sem entrarmos em recessão. Sim, eu não ouvi o discurso dele, mas tenho lido muita coisa e tenho ouvido também com atenção o nosso governador do Banco de Portugal e Sim, sim. o nosso ministro das Finanças. Eles indicam que não, que Ok. ainda assim em 2023 vamos crescer. Que vamos Pronto, olha, crescer. era bom que assim fosse, não é? Esperemos que assim seja, não é? Exato, esperemos que Ninguém sim. quer, ninguém quer entrar numa recessão, Não, como é eu óbvio. espero que não seja como Sim, a não, crise das dívidas soberanas.
Exatamente. Aí foi duro mesmo, duro mesmo. Eu diria que não. A minha Muito bem. perspectiva é que não. Muito bem, muito bem. Olha, Dr. João Antunes, queria agradecer profundamente o seu tempo por ter estado aqui no canal, de ter dado atenção à nossa comunidade. Fica também o convite, obviamente, para nos acompanhar, que os episódios que nós vamos fazendo aqui. Foi um gosto. Espero, se calhar, fica aqui aberta a porta para um dia trazê-lo mais tarde para falarmos até sobre o estado dos mercados e tudo, se assim tiver interesse também. Com certeza. Até E fi- fisicamente manifesto a sim, minha disposição para mesmo, não ser sim. online, mas deslocar-me Ok, fisicamente, com todo o gosto. muito bem, muito bem. Olha, muito obrigado então, mais uma Eu vez. Nós é Ok? que agradecemos e também em nome da ordem, Muito obrigado. o vosso convite. Muito obrigado. E a todos, muito obrigado por terem estado aqui. Já sabem, partilhem. Acho que este conteúdo é essencial ser partilhado porque é um serviço público que aqui foi feito, que há muita gente que precisa deste tipo de informação. Eu acho que é uma mais-valia. Portanto, conto convosco para instruir os vossos colegas, os vossos pares, porque assim todos ganhamos e todos aprendemos um pouco. Até uma próxima. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.